A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmão Mateus, a paz do Senhor, irmã Edivânia, sejam bem-vindos. Paz do Senhor, irmã Rosimar, irmã Edivânia, paz do Senhor, querido professor, querida professora. Estamos aqui em mais uma aula, em mais um podcast. Temos a certeza que neste momento em que você está assistindo esse vídeo, Deus te abençoe, Deus venha edificar a sua fé e venha trazer um ensinamento prático para você, para toda a sua classe. Amém. A paz do Senhor, irmã Rosimar, irmã Mateus. Paz do Senhor, querido professor, querida professora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje estamos aqui, queridos, no primeiro trimestre de 2024, conhecendo Jesus e o Reino de Deus, com dicas para a lição 2. Nesta segunda lição, queridos, nós veremos o desenrolar do plano divino, né? Sobretudo no período bíblico, e como Deus, mesmo diante da rebelião humana, não desiste de propiciar meios de resgatá-los, né? Então, nós temos aqui, queridos, alguns objetivos da nossa lição, que seria refletir acerca da escolha divina de Jacó, por Jacó, da proteção de Deus, no caso das parteiras, durante os 430 anos de permanência no Egito e também nas 4 décadas de peregrinação pelo deserto. Também, queridos, nós vemos aqui que dissertar panoricamente acerca do longo tempo do governo de Israel sobre os juízes, cerca de 300 a 400 anos, durante os reinos, o Reino Unido e dividido, cerca de 200 anos, e finalmente no cativeiro, cerca de 70 anos. Estes, queridos, são os nossos objetivos da lição 2. Queridos, para esta aula, nós vamos iniciar com a dinâmica Cuidado quem você representa. É o tema da nossa dinâmica de hoje e nossa sugestão. Então, querido, você vai no grande grupo, né, dar os seguintes comandos, que eles devem obedecer aos comandos que o professor falar. Então, tudo que o professor fizer, você vai ter que obedecer. O comando é esse. Então, o professor vai apresentar aos estudantes fichas que eles devem obedecer com alguns comandos, como bater palmas, dê um pulo, diga amém, etc. Mas, na verdade, na prática, o professor fará comandos diferentes. É justamente este objetivo que nós queremos para a nossa lição. Então, querido, como é que nós vamos fazer? Então, você vai observar neste momento dos comandos. Você vai dizer, queridos alunos, agora podem começar. Então, você vai ler os comandos lá, só que você, o professor, vai fazer de uma forma diferente na prática. Então, após, você vai refletir que não devemos obedecer aos comandos. Por que não obedecer aos comandos descritos, né? Então, você vai observar que na hora alguns alunos vão dizer, poxa vida, o professor falou uma coisa e fez outra, né? Então, eis a questão aí. Então, você vai observar se algum aluno fez diferente e você vai informar que a rebeldia e a afronta contra Deus, né, atingiram proporções imagináveis. Então, a nossa lição fala disso, é importante, professor, explicar ao nosso aluno estes comandos, né, que eles vão ser importantes. E quando eles responderem de alguma forma na prática diferente, você vai dizer, mas por que você me obedeceu? Você não foi fazer de acordo com os comandos que tinha nas fichas. Então, vai ser uma aula bem atrativa, com certeza os seus alunos vão estar bem motivados e vai criar aquela socialização bem legal na sua turma. E aí, Maria Ivânia, qual a dica pedagógica que a senhora trouxe para nós? Bom, a minha dica pedagógica, irmã Rosimar, é que o professor faça um mapa mental com os nomes dos personagens e os períodos que vai narrando o começo da história de Israel, desde quando Deus começou a trabalhar, né, na vida dos personagens, em alguns momentos ali que está narrado na história da Bíblia, e ele mostra esse passo a passo, de acordo com que ele for aplicando o que está escrito na revista. Ele for lendo a revista, ele vai mostrando esse passo a passo. Então, eu sugiro que o professor faça esse mapa mental numa lousa, num quadro ou numa cartolina, se ele não tiver ainda na sua escola o quadro ou a lousa,
e cole na parede e vá apontando passo a passo para os seus alunos. Mais ou menos assim, olha, eu fiz um modelo, ficou muito bom, mas eu acho que dá para entender, né? E aqui, nesse círculo maior, ele coloca fracasso de Israel, certo? E nos demais círculos, colocando o nome dos personagens e o período, e é os períodos em que tudo aconteceu. E vai ligar no círculo maior, né, com o traço. Os menores ele coloca dilúvio, Torre de Babel, Abraão, Jacó e Esaú, e assim ele vai sucessivamente e ele vai explicando para o aluno como foi que Deus traz o período do dilúvio na Torre de Babel, a chamada de Abraão, a formação de Israel como nação, a rebeldia no período dos juízes, depois vem o período da monarquia, quando Israel ela falha, a nação falha a tal ponto de ser levado cativo novamente. Há uma visão panorâmica para o aluno da história do povo de Israel. Amém, graças a Deus. Que dica valiosa para você, professor. Nós queremos agora saber, irmão Mateus, qual a dica pedagógica que o Senhor trouxe para nós? Amém, meus irmãos. Depois dessas duas dicas tão edificantes, tão importantes, também quero sugerir a você, professor, professora, que dentro deste tema tão importante, que é o fracasso de Israel em representar o reino de Deus, a nossa irmã Edivânia trouxe a questão do mapa mental. E nós sabemos que antes de Cristo e depois de Cristo há uma relação. Há uma relação de condenação, de fracasso, de queda, e que, por meio de Israel, que era o representante de Deus nesta terra, Israel fracassa, Israel não consegue, Israel se submerge em pecados, em iniquidades, em transgressões, mas em Cristo, todo o propósito que era para Israel é cumprido. Então, eu quero sugerir a você, professor, professora, que desenvolva com seu aluno, se possível, por meio do papel mesmo, ou por meio do aplicativo, o Kahoot, por exemplo, na questão das nuvens de palavras. Tente desenvolver no seu aluno esse pensamento. Antes de Cristo, como era, e palavras a respeito do fracasso, palavras a respeito de queda, de imperfeição, e depois de Cristo, o que nós alcançamos, onde nós chegamos por meio de Cristo. Antes de Cristo, o povo fracassou, mas depois de Cristo, tendo nele a plena certeza de vitória e de cumprimento perfeito de tudo, trazer palavras que desenvolvam isso, palavras que tragam a edificação desse ensino. Por quê? Porque eu até abro um parênteses aqui para criar um termo que é uma dica pedagógica devocional. Como assim? Depois dessa representação, depois dessa nuvem de palavras, nós vamos conseguir entender que hoje o nosso representante, ele é perfeito. Hoje o nosso representante, ele está à destra de Deus, cumpriu tudo em perfeição e por isso nós somos livres do pecado, somos livres da condenação. Então, por meio dessa dica, por meio dessa nuvem de palavras, a fé do seu aluno, a sua própria fé, a fé daqueles que venham a participar da sua aula será edificada. Porque antes de Cristo era imperfeito e agora em Cristo tudo se faz perfeito, porque Ele é o nosso representante diante de Deus. E eu espero que essa dica possa ser de grande valia para a sua aula, possa ser edificante e que Deus venha abençoar você e os seus alunos. Graças a Deus, irmão Mateus, que bênção, né? A dica do irmão. Com certeza, irmão Mateus, a sua dica vai somar ainda mais, né, para o melhor aprendizado, né, dos nossos queridos alunos. Queridos, estas são as dicas para a lição de hoje. Somos gratos a Deus pelo privilégio de servir e ao DENEC pela confiança. Irmão Mateus, irmã Erivânia, com suas considerações finais. Querido professor, eu quero agradecer a você por, neste momento, ter dedicado um espaço do seu tempo para nos assistir, um espaço do seu tempo tão corrido, com tantos afazeres, mas que você dedicou esses minutos para nos assistir. Obrigado. E nós esperamos que, por meio dessas dicas, por meio dessas instruções, Deus venha abençoar você, a sua classe, a sua família, que você venha ser edificado e que temos a certeza que, por meio dessas dicas,
a sua aula será uma aula próspera e que mais e mais alunos, mais e mais novos convertidos venham a ser edificados por meio da sua aula. E Deus te abençoe. Amém. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com os irmãos, com a irmã Rosimar, com o irmão Mateus, e compartilhar essas dicas pedagógicas com vocês, queridos professores, queridas professoras, e Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, esse trabalho tão maravilhoso, tão lindo, que é o trabalho da educação cristã, de ensinar a palavra de Deus aos novos convertidos. Desejo que você tenha uma aula riquíssima e muito abençoada. Que Deus continue abençoando grandemente cada professor, cada professora e todos os alunos. Uma boa aula, professor e professora. Deus abençoe. Amém. Amém, professor. Que Deus abençoe, né? Fiquem todos com Deus. Amém.